Qual você acha que é a coisa mais cara que existe no mundo? Você acha que é um carrão super maravilhoso? Não. Você acha que é uma mansão daquelas assim com 70 piscinas? Não. Você acha que é a sua dignidade? Não, que ela não tem preço. A coisa mais cara que a gente já construiu foi a Estação Espacial Internacional. Uma estação gigantesca, feita com esforço de vários países, que está hoje girando em volta da Terra 24 horas por dia. Tem um monte de astronauta lá fazendo um monte de experimento, fazendo umas coisas legais. Depois dá uma olhada no YouTube que você vai ver os caras fazendo umas coisas bem engraçadas. Bom, essa estação é uma base gigantesca que a gente construiu e que está orbitando em volta do planeta Terra. Ele está girando 24 horas por dia sem cair no nosso planeta. Mas como que funciona essa órbita? É sobre isso que eu gostaria de explicar na aula de hoje. Então fica ligado que depois da vinheta eu vou explicar para vocês como que funcionam as órbitas do ponto de vista físico. Então toca a vinheta aí! Brincadeirinha que eu não tenho vinheta. Bom, então vamos logo começar com essa aula. Seguinte, pessoal. Na primeira aula, a gente conversou sobre um corpo que era abandonado perto da Terra, de forma que ele adquiria velocidade na nossa direção. Depois, na segunda aula, a gente viu o que acontece se você jogar um corpo com uma velocidade para longe de um planeta, de forma que ele perde velocidade. Então, novamente, se ele está vindo na nossa direção, ele ganha velocidade. Se ele está indo para longe, ele perde velocidade. Depende para que direção a velocidade está apontando. Tudo bem? A pergunta que eu quero fazer para vocês agora é: e se esse corpo não tiver velocidade nem na direção da Terra, nem na direção contrária à Terra e ele também não estiver parado? E se ele tiver uma velocidade que está fazendo 90 graus com a direção e o sentido do nosso planeta? Aí o que acontece? O que a força-peso faria nesse caso? Pergunta difícil, né? Mas eu quero que você pense um pouquinho. Eu quero que você pause esse vídeo, dê uma refletida, pense um pouco no que vai acontecer, porque você só vai entender o que eu vou falar se você der uma pensadinha. Então pausa o vídeo aí, por favor. Você ainda não pausou. Pode pausar. Não vai pausar. Tá, então, bom, tudo bem. Então eu já vou falar o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte. Tem 3 possibilidades do que acontecerá com esse corpo que tem uma velocidade. Olha só. Se ele estiver bem devagarinho, a força gravitacional vai puxar tão forte esse corpo que ele vai cair no planeta Terra. Ele tem uma velocidade que faz ele cair meio torto, como se você estivesse fazendo um lançamento oblíquo. Tipo, você pega uma bolinha aqui qualquer e joga ela pra frente, é isso que ela faz, né? Ela cai no chão, mas ela cai meio que numa trajetória curva. Seria isso que aconteceria com esse corpo. Mas isso só se ele tiver pouca velocidade. Então essa é a opção 1. Vamos notar isso aqui como opção 1. Opção 2. Se esse corpo tiver muita velocidade, aí o que acontece? Lembrando, eu tô falando ele tem muita velocidade não para longe da Terra e nem para perto, mas meio no torto, 90 graus com a direção da Terra. Se ele estiver muito rápido, o que acontece? O que acontece é que a força gravitacional vai puxar esse corpo para perto da Terra, mas como ele está muito rápido, ele consegue escapar desse campo gravitacional e ele acaba indo embora. Ele vai voando assim, foi para longe, para morar lá na casa do chapéu, lá longeão no espaço sideral. Percebe aqui nesse caso, pessoal, que não é que a força gravitacional não fez nada. Não é isso que está acontecendo. A força gravitacional fez uma coisa. Ela entortou o caminho dessa trajetória, que nem naquele caso 1. Só que como ele tinha muita velocidade, ela entortou muito pouco essa trajetória quando comparado com a quantidade de metros por segundo que esse corpo conseguia andar. Então ele deu uma entortada, mas mesmo assim essa entortada não jogou o corpo na Terra. O corpo vai embora, vai passear, vai lá para o espaço sideral, como a gente falou. Essa é a opção número 2. Só que se você está prestando atenção, eu acho que você já sacou qual é a opção número 3. Se ele está muito lento, o corpo cai na Terra. Se ele está muito rápido, o corpo escapa da Terra. Mas e o meio termo? E aquele que fica bem no meio? E a caixinhos dourados? Sabe a história da caixinhos dourados? Então, e se essa velocidade for bem esse meio termo? Se ela não for rápido bastante para conseguir fugir da Terra, mas também não devagar o bastante para simplesmente cair. Aí o que acontece? A trajetória dela vai encurvar? Vai. Ela vai encurvar. Só que olha, se ela encurvar numa quantidade muito específica, numa quantidade muito exata, essa trajetória vai encurvando e encurvando e encurvando e encurvando e chega uma hora que ela encurva e volta
para o ponto original onde o corpo estava. A gente chama esse tipo de movimento de órbita. E é isso que agora esse corpo vai ficar fazendo. Se ninguém estiver lá para tirar a velocidade desse corpo, se ele não bater em nada, ele vai simplesmente continuar girando 1, 2, 3, 4, 5 voltas, quantas voltas forem, até para todo sempre, para toda eternidade, ele vai ficar girando ali em volta da Terra. Isso é exatamente o que acontece com a Estação Espacial Internacional do começo dessa aula e com a Lua também. A Lua também está girando em volta da Terra exatamente por esse fenômeno. E a Terra, por sua vez, está girando em volta do Sol, como vocês conversaram com o Wagner na aula que vocês assistiram antes dessas. Então, meus jovens, saca só. O que faz a Lua girar em volta da Terra? É a gravidade? Bom, sim e não. É a gravidade porque se não tiver a gravidade, a Lua não ia fazer o seu movimento de giro em volta da Terra. Mas ao mesmo tempo, não é a gravidade, gente, que empurra a Lua e faz ela fazer esse movimento dela, tipo, vai empurrando pra frente, sabe? Não, antes de mais nada, para a Lua conseguir girar em volta da Terra, ela antes disso tinha que ter uma velocidade. Ela tinha que ter uma velocidade que estaria a 90 graus com a direção da Terra e essa velocidade tinha que valer um valor exato, um valor específico, uma velocidade especial. Vamos chamar essa velocidade de velocidade de órbita, tá bom? Então a Lua tinha que ter essa velocidade de órbita para ela conseguir orbitar. E não foi a gravidade da Terra que fez ela ter essa velocidade. Que maluco, né, cara? A Lua tem que ter uma velocidade para ela conseguir orbitar em volta da Terra. Então, se você quiser pôr alguma coisa em órbita, sei lá, você ganhou um irmãozinho mais novo, você não gosta do irmãozinho, você quer se livrar do irmãozinho, você quer colocar o irmãozinho em órbita, o que você tem que fazer com o seu irmãozinho? Antes de mais nada, você tem que ir para algum lugar onde não tenha resistência do ar, porque a resistência do ar ia complicar tudo, então você ia subir para fora da atmosfera, talvez num daqueles foguetes do Elon Musk, e daí lá não basta soltar o seu irmãozinho mais novo, você tem que jogar o seu irmãozinho mais novo para frente com uma super velocidade. Aquela velocidade que chama o quê mesmo? Chama o quê mesmo? Velocidade de órbita. Exatamente. Você joga ele para frente com essa super velocidade e daí o irmãozinho vai começar a cair na Terra, mas ele vai começar a entortar o seu movimento exatamente acompanhando a curvatura da Terra e daí ele vai fazer ficar girando em volta da Terrinha. Muito louco, né? Então eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês como é que é o nosso sistema solar. Dá uma olhada e vê se você nota essas coisas todas que a gente está estudando. Caramba, cenourinha! Olha o nosso sistema solar! Minha Nossa Senhora, ele é muito bonito mesmo, mano. Olha só que loucura! Vem pra nossa aventura, eu quero ver a sua rapadura. Eu adoro o nosso sistema solar. E o que eu mais gosto nele é que dá pra ver aqui que bem no meio tem uma estrela maravilhosa que nós chamamos de Sol! É isso mesmo, senhoras e senhores. A gente sabe que no centro do sistema solar tem o Sol. Grande surpresa. A gente sabe isso desde o Copérnico e o heliocentrismo que vocês aprenderam com o Wagner. Mas além disso, nessa simulaçãozinha aqui, a gente consegue ver todos os planetas orbitando o Sol com velocidades astronômicas. Muito rápido. Olha a Terra aqui fazendo o seu movimento super rapidão. Mas não tão rápido quanto tá parecendo, tá bom, pessoal? Nem a pau que a Terra consegue dar uma volta no Sol aqui em 6 segundos. Não, a simulação tá meio acelerada, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver esse número aqui embaixo, que tá mostrando 14, 15 dias por segundo. Isso significa que eu coloquei a simulação para processar 15 dias de movimento dos planetas a cada segundo que passa. Tá flutuando um pouco esse número aqui, mas não se preocupa com isso, isso é só porque o computador do Matias é uma batatinha e ele não tá conseguindo processar muito bem o programa. Mas ele chama Obi-Wan Kenobi esse computador e eu ainda gosto muito dele. Mas enfim, vamos dar uma estudada aprofundada aqui no sistema solar. Mas para isso eu quero que a gente escolha um planeta. Não vamos estudar um planeta Terra porque a gente tem estudado muito ele e os outros planetas vão ficar meio carentes. Vamos escolher um outro planeta aqui pra gente estudar mais afim. Vamos ver. Ah, já sei, Vênus. Vamos ver como é que tá acontecendo lá em Vênus. Ó, vou dar um zoom monstro maioral em Vênus. E aí, uou! Dá pra ver Vênus bem pertão aqui da câmera. Dá pra ver o movimento dele que ele tá fazendo em volta do Sol. E dá pra ver também que ele tá girando também em volta do próprio eixo. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas ele faz um movimento aqui parecido com uma bola de basquete. Esse movimento de girar em volta do próprio eixo é o que a gente chama de rotação. E esse movimento que ele faz em volta do Sol, a gente chama lá na física e na geografia de translação. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. E olha só, dá pra ver que metade de Vênus está iluminada e metade não tá. É isso mesmo, senhoras e senhores. Não estou falando aqui do dia e da noite. Todos os planetas têm dia e noite, não é só o planeta Terra. Plot triste. Vamos dar agora uma afastada de Vênus? Eu quero estudar um pouco melhor Vênus ainda, só que eu quero que fique menos poluída que a minha simulação. Então eu vou apagar todos os planetas que não sejam Vênus. Ó, 1, 2, 3 e...
Pronto, pessoal, agora todos os planetas sumiram. Oh não, onde está o meu Xbox? Onde está minha mãe? Sumiu tudo, meu amigo, assim como tudo que você ama. É isso aí, eu desapareci com os planetas, mas calma, eles voltam daqui a pouco, não tem problema, ninguém morreu, fica de boa. Bom, agora que não tem mais nada, a gente pode estudar mais a fundo esse planeta Vênus. Ó, se eu clico com o botão direito do mouse, abre essa telinha aqui na direita no meu programa, que mostra algumas informações relevantes sobre Vênus. São as coisas legais, tipo o nome dele aqui, a massa, o raio, a densidade, tudo coisa boa. Agora, se você clica nessa abinha aqui, escrito Motion, que significa movimento em inglês, e você vê esse quarto número aqui sobre Speed, você vai ver que está escrito 35 km por segundo. É isso mesmo, senhoras e senhores. Essa é a velocidade de órbita de Vênus. É graças a essa velocidade que Vênus consegue ficar girando em volta do Sol. Se não tivesse essa velocidade, Vênus não ia orbitar o Sol. Agora, cuidado, vou deixar isso bem claro. Já falei, mas falo de novo. Não é verdade que Vênus tem essa velocidade por causa do Sol. Não é verdade. Não é a gravidade do Sol que está fazendo ele ter essa velocidade. Para Vênus ter essa velocidade, alguma coisa tem que ter acontecido lá bilhões de anos atrás, sei lá quando, Big Bang, sei lá, 4 bilhões de anos. Tem que ter há muito tempo atrás, quando o Sistema Solar foi formado, alguma coisa tem que ter empurrado Vênus. Vênus ficou com essa velocidade aqui. Não foi o Sol, não é a gravidade do Sol que está fazendo isso. Mas agora, por sorte, já que Vênus tem essa velocidade específica, ele consegue a essa distância ficar fazendo o seu movimento orbital em volta do Sol. Eu vou pôr um panorama aqui de cima para a gente estudar melhor essa velocidade, ó. Agora sim, estamos vendo essa situação de cima, vamos conseguir estudar como funciona a velocidade de órbita de Vênus. Seguinte, pessoal, eu queria dar uma pausinha aqui nessa simulação e perguntar uma coisa difícil para vocês. Eu queria que vocês pensassem comigo para que direção está a velocidade de Vênus a cada instante. Então eu vou dar uma pausa aqui, ó, pim, e eu quero que vocês pensem para onde está a velocidade de Vênus nesse momento. Se você fosse desenhar uma flecha para representar a direção dessa velocidade, você ia desenhar essa flecha para onde? Você ia desenhar em direção ao Sol? Você ia desenhar para fora aqui? Você ia desenhar para trás? Para onde você iria desenhar? Já pensou? Já pensou? Então eu vou dar spoiler. Eu tenho um botãozinho aqui na minha simulação que vai fazer aparecer um monte de coisa, mas uma das coisas que vai aparecer é a velocidade de Vênus. Ó, 1, 2, 3 e... não apareceu nada. Aê, ponto. Pronto, apareceu. É essa flecha branca aqui que parece mais um cano de esgoto. Essa flecha, e na física a gente chama flecha de vetor. Olha só que chique, vetor. É só nome de flecha na física, a física gosta de dar nome difícil. Mas enfim, essa flecha aqui, esse vetor branco, representa a velocidade de órbita de Vênus. Percebe, ó, pessoal, que se eu pôr play na simulação, essa velocidade vai mudando de direção, ó. Ela vai mudando de direção e se ajustando. Por quê? Porque, e é isso que é muito importante, existe uma força agindo sobre Vênus que está fazendo o giro dessa velocidade. Essa força é, adivinha? É a força gravitacional. Neste momento aqui, onde eu pausei, a força gravitacional aponta para esta direção que está aparecendo na tela aqui para você. Essa é a força gravitacional que a gravidade do Sol está fazendo sobre Vênus. Nota que essa força está fazendo 90 graus com a velocidade. É só por isso que Vênus consegue ter essa órbita circular que vocês estão vendo agora, neste momento, na telinha aí de vocês. Olha só, pessoal, beleza. Se vocês entenderam, eu vou desligar essa velocidade aqui, eu vou desligar esses desenhos todos, vou pôr play na simulação e agora a gente vai testar os nossos conhecimentos. Eu quero ver se você entendeu, eu quero ver se você tem garra, se você tem sangue no olho. Fala pra mim então, meu amiguinho, o que vocês acham que vai acontecer, considerando tudo que a gente falou, se eu vier aqui na telinha do Vênus, aqui ó, na janelinha do Vênus, pegar essa velocidade de órbita que Vênus tem e eu ir pra zero? Olha só que pergunta difícil. Imagine isso. Imagine que vem alguma criatura aqui, tipo um alienígena, alguma coisa estranha, que tira a velocidade de Vênus, faz Vênus parar. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar parado no ar, ele vai sair voando, ele vai cair no Sol. O que você acha que vai acontecer nessa situação? Estão preparados? Estão preparados? Eu vou fazer isso, hein? Eu vou fazer isso. Vamos ver o que vai acontecer. 1, 2, 3 e... tchau! Bam! Oh não! Oh não! Oh não! Oh! What? Nossa senhora! Que foi isso? O que aconteceu? O que aconteceu foi aquilo que a gente tinha visto na primeira aula, do asteroide caindo na Terra. É isso mesmo. Sem a velocidade necessária para Vênus orbitar o Sol, ele simplesmente para e passa a ser atraído pela aceleração da gravidade, que vai produzir uma aceleração que não mais vai virar a velocidade, vai simplesmente acelerar ele em direção ao Sol. Então ele vai começar a cair cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido por causa da aceleração da gravidade, até que ele vai chegar no Sol e vai bater no Sol, vai explodir no Sol. Essa linha aqui que o negócio fez, eu acho que foi um problema de programação, não
isso não é real não, tá? É que o meu computador, como eu disse, é uma batatinha. O Obi-Wan tá tossindo aqui para fazer esse negócio. Então é isso que ia acontecer. Ele ia acelerar em relação ao Sol, ia bater no Sol e todo mundo lá em Vênus ia morrer. Todos os alienígenas que não existem lá. Agora eu coloquei Vênus de volta no mapa, pronto, ele voltou ao seu movimento orbital e eu quero fazer mais experiências com vocês. Eu quero pensar, o que mais muda? Se eu mudar o negócio, o que vai rolar aqui? Por exemplo, a minha próxima pergunta agora é a seguinte. E se em vez de desligar a velocidade de Vênus, eu desligar a gravidade do Sol? Se eu vir aqui no Sol, dá pra clicar no Sol aqui bonitinho, e fazer ele não ter mais gravidade. Será que dá pra fazer isso? Vamos ver, deve ter uma opção aqui que é sobre mudar a constante gravitacional. Não tem essa opção. Mas em vez de desligar a gravidade do Sol, pode desligar o Sol também, né? Se eu simplesmente fazer o Sol desaparecer, aí não tem mais gravidade que ele vai fazer. Então vamos nessa. O que vocês acham que vai acontecer se eu desligar o Sol? Se eu clicar Delete Object e fazer não ter mais gravidade para fazer esse movimento de Vênus? O que vocês acham? Pensa bem que em 3 segundos eu vou dar spoiler. Vou clicar o botão em 3, 2, 1 e vai! Olha só o que aconteceu. O Sol desapareceu e Vênus foi embora. Vênus agora está com a sua velocidade de maneira retilínea e constante. Esse movimento, pessoal, a gente chama de movimento de inércia, ou movimento inercial na física, que é uma tendência que os corpos normalmente têm a tendência de fazer mesmo. Todo mundo gosta de manter a sua velocidade constante e na mesma direção. Se não tiver força nenhuma agindo sobre o corpo, é isso que ele faz. Então, como não tem mais força nenhuma agindo sobre Vênus, porque o Sol não existe mais, agora ele fica com essa velocidade constante, em linha reta, viajando para todo sempre, indo lá para o espaço sideral e morar lá na casa do chapéu. Que legal! Que legal! Olha só, vou fazer uma coisa bonita aqui para vocês, só por diversão. Vou colocar o sistema solar de novo. Vamos ver aqui, ó. Tem um botãozinho aqui para fazer voltar todo o sistema solar. Pronto. E daí agora eu vou desligar o Sol nessa situação, com todos os planetas girando aqui em volta. O que será que vai acontecer? Será que você entendeu? Olha só, vamos abrir o Sol, vamos desligar o Sol. 1, 2, 3 e desliguei o Sol. Olha só o que está acontecendo. Vênus começou a vir para cá, Mercúrio para cá, a Terra para cá. Cada um começa a fazer um movimento retilíneo uniforme, porque nenhum deles está sujeito à ação da gravidade do Sol. Aí você pode se perguntar, mas aí ele está sujeito à ação da gravidade dos outros planetas, né? E a gravidade dos planetas não conta? Olha, até conta, porque toda massa atrai toda massa. Mas eles estão tão longe dos planetas aqui no Sistema Solar que a gravidade que um faz no outro ela é muito pequena. A gente usa aquela aproximação do infinito, sabe? Tipo, eles estão infinitamente longe, nenhum deles sente a ação de nenhum outro. E o Sol não, né? O Sol está longe de todo mundo, mas o Sol tem muita massa. Então, mesmo assim, mesmo estando longe, a gravidade do Sol fazia diferença e mantinha esses caras orbitando. Mas aí, sem o Sol, eles não orbitam mais, eles seguem com a sua velocidade que eles já tinham para todo sempre, forever. Pronto, coloquei o sistema solar aqui de volta e tem mais 2 experiências que eu quero fazer para vocês. 2 experiências muito loucas que vão fazer a sua cabeça explodir. A primeira delas, eu acho que eu vou fazer com Vênus de novo. Então deixa eu abrir aqui a minha simulação só com Vênus e o Sol. Cadê aqui? Pronto, aí está Vênus e Sol novamente. Mais uma experiência para vocês, tem mais 2 que eu quero fazer, ó. Agora eu vou de novo mexer na velocidade de Vênus. Mas a gente já sabe o que acontece se a gente dá 0 na velocidade de 0, né? Se a gente tira toda a velocidade, ele simplesmente cai no Sol. Mas o que será que acontece se a gente pegar essa velocidade perfeita, que é a velocidade de órbita, a velocidade just right para esse cara ficar girando, o que acontece se a gente pegar ela e diminuir só um pouquinho? Não ir para 0, tá ligado? Mas sei lá, ir para 30 ou ir para 25 km por segundo. O que você acha que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó, 25, pão! Olha só o que aconteceu. Ele deu uma caída, né, um pouquinho, chegou um pouco mais perto do Sol, só que ele não chegou a cair no Sol de vez, não. Ele simplesmente conseguiu construir uma outra órbita diferente da qual ela estava fazendo antes. Essa órbita dá para notar uma coisa muito importante que eu precisava muito falar para vocês. Será que vocês conseguem perceber que agora Vênus não está mais orbitando numa circunferência de fato? Dá para ver que esse formato aqui da órbita dele agora está meio oval, está meio assim, esticadinho. Essa figura, pessoal, na matemática a gente chama de uma elipse. Todas as órbitas, na verdade, não são circulares, elas são elipses. Porque para uma órbita ser circular, o planeta tem que ter uma velocidade tão específica, que ela é assim quase impossível da gente conseguir na natureza de verdade. É muita sorte, né? É muito improvável. Então o que acaba acontecendo? Eu menti para vocês. Eu falei que os objetos ficam todos com essa velocidade perfeita e numa circunferência e tudo mais, mas na verdade algumas órbitas parecem ser circulares, mas na verdade todas elas têm pelo menos um pouquinho dessa esticadinha. Elas são órbitas
elípticas. Quem descobriu isso foi o camarada Kepler, lá em 1600. E vocês não têm noção da treta que foi, cara. Quando ele falou isso, quando ele falou que os planetas giram em órbitas elípticas, ó, deixa eu mostrar o sistema solar, mostrar como elas são elípticas. Quando ele falou isso, falou que as órbitas são elípticas, a galera queria matar o brother, mano. Todo mundo ficou mais bravo com isso, falou, não, meu amigo, você tá muito louco, isso tá totalmente errado. Mas hoje a gente consegue ver e ver que é isso mesmo, né? Por que a galera não gostava de pensar que essas órbitas são elípticas? Ó, deixa eu ver se eu pegar uma aqui, bem fácil de ver que é elíptica. Acho que essas menores, assim, mais distantes, dá pra ver que elas são bem elípticas. Por que a galera ficou tão brava com Kepler? Porque o pessoal da época tinha uma visão muito pautada na religiosidade, no catolicismo, principalmente lá na Europa. E eles achavam que falar que os planetas fazem órbitas elípticas significaria falar que Deus não é tão perfeito. Olha que doido. Porque circunferências são mais bonitas que elipses, né? Elipse é meio deformada, é meio torta. Circunferências eram mais simétricas. Então, a galera religiosa da época achava que falar que era elipse é falar que Deus fez um negócio menos bonito do que ele poderia e que, portanto, Deus não era perfeito e, portanto, Kepler ia pro inferno. Olha que doido esse raciocínio. A ciência passou por vários momentos desses muito estranhos, onde as pessoas não queriam reconhecer as contribuições que os cientistas foram fazendo por razões, às vezes, sentimentais, às vezes meio nada a ver, como essa aí da elipse e da circunferência. Muito legal. Dá pra ver, por exemplo, ó, se eu pegar Marte e ver qual é a velocidade de órbita dele, dá pra ver que ela não fica estável numa mesma velocidade. Não é tipo 23 km por segundo e acabou. Ela diminui um pouco, ela aumenta um pouco, justamente porque essa órbita é elíptica. E numa elipse eles não têm sempre a mesma velocidade. A regra, que depois eu explico um pouco melhor pra vocês por quê, é que quando mais longe o planeta tá, mais devagar ele tá. Então ele tá longezão aqui, daí ele fica rápido, e depois fica longe de novo. Dependendo se ele tá longe ou perto do planeta. Muito bom. E é isso, pessoal, era tudo o que eu queria falar pra vocês. Eu vou fazer mais uma experiência aqui de brinde pra vocês, só porque eu acho legal pra caramba. Vamos ver o que vai acontecer se eu pegar o Sol, ir lá na massa dele e começar a aumentar a massa pra caramba. Tipo, fazer o Sol ser muito mais massivo. Vê se você consegue adivinhar o que vai acontecer, ó. 1, 2, 3 e... Tá aumentando a massa, tá aumentando a massa, tá aumentando a massa, tá aumentando a massa. What? Do nada o Sol ficou azul e os planetas estão começando a fazer um movimento muito louco. Eles estão fazendo um movimento muito louco, estão indo para perto do Sol. Olha só, eles não estão mais conseguindo manter suas órbitas. E o Sol está sugando todo mundo como se fosse um ralo de pia. É, porque agora a massa dele está tão maior, que as velocidades que os planetas têm não são mais as velocidades necessárias para manter eles em órbita. Então agora eles estão sendo sugados e estão em situações instáveis, chegando cada vez mais próximo do Sol, cada vez mais próximo do Sol, cada vez mais próximo do Sol. Fica olhando ali no cantinho, o Sol azul. Ficou preto. Ficou preto. Por que ficou preto? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Olha isso. Olha isso. O que é esse negócio? É isso mesmo, senhoras e senhores. A massa do Sol ficou tão grande, que a gravidade ficou tão grande, que o Sol virou um buraco negro. Olha só. O Sol virou um buraco negro. E como o próprio nome indica, o buraco negro, ele é negro. Ele é todo escuro, não dá pra ver nada, porque a gravidade fica tão grande, que nem a luz consegue escapar do nosso sistema, desse nosso buracão. Não é positivamente incrível, gente? Certinho, certinho? Beleza, beleza? Então, vamos continuar essa aula. Agora que vocês já entenderam que para alguma coisa estar em órbita em volta de um astro, ele precisa ter uma velocidade específica, uma velocidade especial, uma velocidade de órbita. A minha próxima pergunta é, tá, mas quão rápido é essa velocidade? Você tá querendo jogar lá o seu bebezinho, o seu irmãozinho mais novo, lá para orbitar em volta do nosso planeta. Quão rápido você tem que jogar a criança? Essa é a pergunta que a gente vai ter que resolver agora. Cálculos que a gente vai ter que fazer neste momento. Nada muito complicado e tem tudo a ver com o que a gente já conversou antes. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é você perceber que, neste caso, no caso de uma órbita circular, somente se for uma órbita circular a gente pode falar isso aqui do jeito que eu vou fazer, você tem que a força gravitacional é uma força centrípeta. Ah, Matias, não lembro o que é isso. A força centrípeta é um apelido que a gente dá para todas as forças que fazem alguma coisa girar. São as forças que fazem 90 graus com a velocidade e que, por isso, entortam a velocidade, em vez de acelerar ou desacelerar essa grandeza. Bom, então no caso de uma órbita,
A força-peso, a força gravitacional, que é a única força que está agindo sobre essas órbitas, ela age como força centrípeta. Então essa igualdade aqui é válida. Agora, o que é muito louco perceber é que a força gravitacional a gente já sabe calcular, né? Gzão é μm sobre d ao quadrado. Mas, e perceba, isso é muito importante, para uma força poder ser centrípeta, ela tem um valor específico que ela pode valer. E esse valor vale mv² sobre r. Essa fórmula é a fórmula da força centrípeta e ela não é exclusiva para gravitação, tá? Não é uma coisa que você só pode usar aqui em gravitação. É uma coisa que você pode usar geral toda vez que você quer fazer algum corpo girar. Então você escolhe um corpo, que é o corpo que você está querendo fazer girar, vai ter que fazer uma força e o valor dessa força, o quão forte você tem que fazer, é o resultado dessa conta. mv² sobre r. Esse m é a massa do corpo que você está querendo fazer girar. O v, que é aquele v que está ao quadrado, é a velocidade desse corpo, a velocidade de órbita desse corpo, a velocidade de giro desse corpo. E o r é a distância que o corpo está até o centro do movimento circular. É o raio, né? O r no sentido de raio. Ou seja, na verdade, esse r é a mesma distância que também está mostrando ali do outro lado. E aquele m, aproveitando para falar isso, também é o m, um dos m's que está aparecendo ali do outro lado. Então você pode dividir dos dois lados, multiplicar dos dois lados, e você vai chegar nessa conta aqui para a velocidade de órbita de um corpo. Não tem que decorar esse resultado, pode só fazer esses passos aqui 2, 3 vezes nos exercícios, você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil. Então vamos colocar no papel mesmo, né? Vamos pôr a mão na massa e vamos ver o quão rápido o seu irmãozinho teria que estar para ele poder virar um satélite orbital em volta da Terra. Vamos nessa! Oba, pessoal, vamos lá, vamos agora resolver um probleminha de velocidade de órbita para ver se a gente pegou. Olha só, imagine que você é um cientista lá da NASA, você é um cientista aqui da Terra, do planeta Terra, e você é um dos caras responsáveis por mandar a Estação Internacional Espacial para o espaço. E você sabe que a estação ela tem que ficar orbitando o planeta Terra. A ideia é ela não cair. O que você precisa fazer para conseguir colocar esse satélite em órbita? Primeira coisa, muito importante, você tem que fazer com que esse satélite tenha uma certa velocidade. Sem essa velocidade, ele não consegue ficar em órbita, que ele ia simplesmente cair na Terra por causa da força gravitacional. Ele só não cai porque ele tem a velocidade que mantém ele... assim, ele cai, né? Mas ele está caindo numa trajetória curvilínea porque a força gravitacional fica mudando a direção dessa velocidade. Então, como você é um desses cientistas que vai pôr a estação lá no espaço, o seu trabalho agora é descobrir o quão rápido a estação tem que ficar para ela conseguir ficar em órbita. Legal, então vamos pensar como isso aqui funciona. Então eu dei a dica para vocês agora há pouco, pessoal, que para pensar nessa ideia da rotação aí em volta da Terra, a informação física mais relevante, que tem que ser natural para vocês, é de que nesse caso, a força gravitacional que a Terra exerce sobre a estação, ela é necessariamente um tipo de força que a gente apelida de força centrípeta. Novamente, eu não estou falando que existem duas forças, uma força gravitacional e uma força centrípeta, e que elas valem a mesma coisa. Não estou falando isso. Eu estou falando que, neste caso, a força gravitacional pode ser classificada como força centrípeta. Eu gosto de pensar na força centrípeta como se fosse um título, uma promoção que você dá para certas forças, caso ela tenha as qualificações necessárias. Tá ligado? Quando você trabalha muito direitinho lá no seu trabalho, talvez você um dia vire gerente. Aí não é que você deixou de ser a pessoa que você era, você ainda chama aí, Jonas, sei lá o quê. Mas agora você ainda por cima é gerente, você ganhou esse título, você ganhou essa promoção. A força gravitacional aqui, nesse caso, está recebendo essa promoção. Ela ainda é a força gravitacional, ela tem tudo que a força gravitacional tem geralmente, só que ela pode ser promovida também à força centrípeta. Ela pode ganhar esse crachá de força centrípeta porque ela tem as qualificações necessárias. E qual é essa qualificação? O que é necessário para uma força centrípeta? Bom, na prática, apenas que essa força faça 90 graus com a velocidade. Mas o importante é o efeito disso. Ela chama centrípeta porque uma força que faça 90 graus com a velocidade permite que o cara faça um movimento circular. É necessário que alguma força esteja fazendo 90 graus com a velocidade para que qualquer corpo esteja em um movimento circular. Qualquer um, não precisa ter nada a ver com gravitação. Mas se aplica aqui nesse caso também. E por que isso é importante assim, do ponto de vista procedimental? Por que é importante para a álgebra que a gente vai fazer? A principal importância vem do fato de que a gente consegue descobrir quanto é a força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite. É só você pensar nas aulas anteriores que a gente teve. A gente aprendeu que essa força gravitacional ela tem a ver com as duas massas dos dois corpos que interagem, ou seja, o satélite e a Terra. Tem a ver com a distância que a Terra e o satélite estão ao quadrado.
Lembrando que essa distância é até o centro da Terra, vai do centro do satélite até o centro da Terra, é essa distância aqui. E as unidades dessa conta são corrigidas por uma constante, que sempre vale a mesma coisa, chamada constante da gravitação universal. Isso aqui faz parte das últimas aulas que a gente viu. Agora, uma coisa que talvez vocês ainda não tenham visto, e que é muito importante aqui para pensar em órbitas e tudo mais, é que a força centrípeta, para ela ser centrípeta, ela tem um valor muito específico que ela tem que valer. Uma relação entre o valor que ela tem que valer e o valor da velocidade que o corpo tem que ter. Por isso que a força centrípeta tem uma fórmula, muito difícil de deduzir, tá? Um dia desse eu gravo a aula deduzindo direitinho para vocês, mas é uma fórmula bem chata de deduzir, que diz que a força centrípeta vale m vezes v ao quadrado sobre r. Esse m aqui é a massa do objeto que está girando. E esse r é o raio da órbita. Que eu não sei se você consegue ver, mas pelo desenho talvez fique um pouco mais fácil, que é a própria distância d, que eu marquei ali de laranja. Resultado, antes mesmo de eu começar a fazer essa conta, eu percebo que a gente tem certos números que vão aparecer dos dois lados, como por exemplo esse raio da órbita e a massa do objeto que está girando. Vai aparecer dos dois lados dessa conta. Mas não dá pra gente prosseguir direito se a gente não souber um pouco as informações sobre o planeta Terra, sobre a constante da gravitação universal e sobre o satélite. Aí é fácil, pessoal. Se você quiser, pega uma aba aí do seu computador, abre o site da Wikipédia, da Estação Espacial Internacional, e você vai achar qualquer informação que você queira saber sobre ela. Por exemplo, você vai achar que a massa dessa estação vale 420 toneladas. Além disso, você vai encontrar também que a distância que essa estação está da Terra, aquela distância d, é de 400 quilômetros. Mas cuidado, essa na verdade não é a distância d. Tem que prestar muita atenção nisso. Na verdade, essa distância é a distância que está até a superfície da Terra. Então acho que faz sentido a gente não chamar de d, né? Pra gente não confundir. Essa distância seria esse outro d aqui que eu vou desenhar de rosa. A distância até a superfície, vamos chamar de d'. É isso que vale 400 quilômetros. Legal. A gente já pensa como que a gente vai corrigir esse problema para achar a distância total, mas acho que essa altura do campeonato vocês já devem estar sabendo. E a última coisa que vocês conseguem ver na internet tranquilo é que a constante da gravitação universal vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons metro quadrado por quilograma quadrado. Legal. Agora sim, a gente tem tudo que a gente precisa para conseguir fazer essa conta. E percebam, será que tem uma incógnita essa conta? Tem alguma coisa que a gente quer achar? Ó, vamos colocar os números que você vai começar a perceber. Então vamos nessa. A constante da gravitação universal vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Então começa substituindo esse valor. Esse M1 ali que está na conta é a massa de um dos dois corpos que estão interagindo. Pode ser a massa da Terra ou a massa do satélite. Se for a massa da Terra, você tem que colocar a massa da Terra aqui, de boa. Se for a massa do satélite, você coloca a massa do satélite. E vamos falar que esse M1 é a massa da Terra, vai? Olha lá na internet, você acha a massa da Terra e coloca aqui. Vale 6 vezes 10 a 24 quilos. Não tem que saber de cor. Nada disso tem que saber de cor. Eu só sei de cor porque eu não tenho amigos. Aí, você vai multiplicar isso por aquela massa de M2, que é a massa do satélite. Essa, a gente acabou de ver na internet, vale 420 toneladas. Não pode pensar em toneladas por causa da constante da gravitação universal. Tem que estar em quilos. Então você põe em 3 zeros, porque uma tonelada são 1000 quilos. E isso tudo você vai dividir pela distância, que não é o 400 quilômetros. É a distância até o centro da Terra. E qual a diferença? A diferença é que você tem que levar em consideração também o raio do nosso planeta, né? Você tem que lembrar que essa distância daqui até aqui é o raio do nosso planeta. E que, portanto, a distância total é aqueles 400 quilômetros até a superfície e mais o nosso raiozinho, que você vê na internet, que vale 6.400 quilômetros. Mas que a gente às vezes aproxima, né? Vamos ver se nesse caso a gente pode aproximar. Faz essa soma, vai dar uma distância de zona ali, que vai valer 680 quilômetros. Não pode colocar em quilômetros, tem que pôr em metros por causa da constante da gravitação universal. Se tiver alguma dúvida, é só olhar as unidades da constante. Então fica desse jeito, elevado ao quadrado, e isso é igual a mv quadrado sobre r. Que m é esse? Esse m é a massa da coisa que está girando, que no caso é o satélite, a estação. Então você vai colocar aqui 42000, que nem você colocou do outro lado. Que legal. Isso multiplicado pela velocidade do satélite ao quadrado, que você não sabe quanto vale, e dividido pela distância, que é o raio orbital, que também vale 6800. Não é o raio da Terra esse aqui, é o raio da órbita. É o raio dessa circunferência desenhada de vermelho ali em cima. Então coloca essa distância, que vale 680000. E agora a fadinha da álgebra vai vir ajudar a gente a terminar essa conta. Qual que é a primeira coisa muito interessante você perceber? É importante você perceber que a gente não sabe a velocidade de órbita, a gente não sabe se vê. Só que, como a gente sabe todo o resto, a gente pode fazer algumas continhas e vai aparecer se vê na conta. Vai fazer as contas ali e do nada a gente vai saber ver.
E isso é maravilhoso, isso é muito legal, porque isso é exatamente o que os astronautas têm que fazer, os pesquisadores, os cientistas, para conseguir colocar as coisas no espaço. É essa conta mesmo, para achar essa velocidade, para saber qual a velocidade que eles têm que colocar os nossos objetos para eles entrarem em órbita. Beleza, então agora vamos fazer a conta. Eu vou copiar esse negócio aqui embaixo, inteirinho, e daí vai pensar como que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida. Muito importante a gente ser bom de facilitar a conta dentro da matemática e da física. Vamos ver como é que isso fica. Deu invertido aqui na hora desse negócio, mas não muda nada. Ok. Tá vendo que o lado esquerdo, no lado esquerdo você tem um número, que é o V ao quadrado, multiplicado por 420 mil. Tudo bem que ele está dividido por outro negócio depois, mas tá vendo que ele está multiplicado por 420 mil? E tá vendo que o lado direito também tem um número que está multiplicado por 420 mil? Uma coisa muito fácil que a gente pode fazer é que a gente pode pegar esse lado direito e dividir por 420 mil e o lado esquerdo também. A gente sempre pode fazer uma mesma conta dos dois lados da matemática. Qualquer conta, você inventa uma conta aí que você queira fazer dos dois lados, porque isso não vai mudar o fato dos dois lados serem iguais. Se você fez uma conta dos dois lados, você não mudou a igualdade, porque você fez a mesma conta dos dois lados. Então, você pode fazer isso. E o interessante é que se você pegar esse lado esquerdo, que estava multiplicado por 420 mil, e dividir por 420 mil, você já não precisa fazer mais nenhuma conta, né? Porque você está só fazendo duas operações inversas. Então você dá a famosa simplificada, né? E do lado esquerdo também. Do lado esquerdo também, você se livra do 420 mil. A mesma coisa pode ser feita com base naqueles 680 mil que está ali embaixo. Aliás, 6 milhões e 800 mil. Isso porque ele está dividindo os dois lados da conta, então não custa nada você multiplicar os dois lados por 6 milhões e 800 mil. Porque se você multiplicar o lado esquerdo da conta, simplifica esses 6 milhões com esses 6 milhões e tudo fica muito facinho, fica muito de boa. E do lado direito, quando você fizer essa mesma conta, bom, aí você não pode simplificar, tá? Você não pode sair riscando qualquer coisa. É bem perigoso, inclusive, ficar riscando meio sem pensar. O que você pode pensar é que se você está dividindo todo esse número do lado direito por 6 milhões e 800 mil ao quadrado, você no fundo está dividindo por 6 milhões e 800 mil vezes 6 milhões e 800 mil. Então, quando você multiplica o lado direito por 6 milhões e 800 mil, você está fazendo uma operação inversa a uma dessas divisões. Então, você pode simplificar uma delas. Você pode pensar, olha, não precisa fazer essa conta, só a outra. Mas não se livrou completamente da brincadeira. Resultado, a gente chegou numa conta que dá a velocidade de órbita ao quadrado é igual a 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes 6 vezes 10 a 24, que é a massa da Terra, dividido por 6,8000000. Essa conta aqui. Só para ver se vocês sacaram, essa conta é a conta que a gente tinha visto deduzido ali na nossa aula, que a velocidade de órbita ao quadrado sempre dá a constante da gravitação universal, a massa do planeta, não a coisa que está girando, hein? É a coisa central da órbita, o planeta, a estrela, é o centro dessa órbita, dividido pela distância ao quadrado não, porque simplificou, né? Então isso aqui é meio que uma fórmula também, mas eu não decoro não, eu sempre faço essas contas porque eu acho elas mais fáceis do que decorar o negócio, são umas simplificaçõezinhas. Bom, agora para terminar essa conta, a gente pode começar a fazer de fato as continhas de multiplicação que estão escritas ali. Por exemplo, você pode fazer 6,67 vezes 6, que, pô, pega ali no cantinho do papel, vê quanto dá, mas que eu já falei pra vocês que eu já fiz muitas vezes e eu acabei decorando que esse negócio vale 40 ali. Então, se quiser, já pode colocar que isso vale 40. Aí, 10 a menos 11 vezes 10 a 24, eu marquei com uma flechinha vermelha aqui pra gente perceber, é uma daquelas multiplicações com bases iguais. Bases iguais, mantém a base, soma os expoentes. Então, aqui fica 10 a 13. E isso dividido por 68 com 5 zeros. 68 com 5 zeros. Esses zeros a gente pode escrever como 10 a quinta. E isso é legal porque daí a gente já pode simplificar aquele 10 a 13 sobre 10 a quinta, que daí é uma divisão de bases iguais. Uma divisão de bases iguais, mantém a base, subtrai os expoentes. Eu odeio fazer matemática assim, viu? Eu não gosto de ficar fazendo matemática como se fosse um bando de truquinho, de regrinha. Mas para a aula não ficar muito longa, a gente faz isso agora, depois a gente faz uma aula um pouco mais profunda, se vocês quiserem, para revisar umas ideias matemáticas, de onde vem essas coisas. Mas enfim, 10 a 13 sobre isso é 10 a quinta, então mantém a base, subtrai os expoentes, isso aqui vai dar 10 a oitava. E agora, que preguiça. Agora chegou nesse negócio e não vai ter jeito. A gente vai ter que fazer 40 dividido por 68. Pode simplificar por 4 em cima e embaixo. Vai ficar assim, ó, V ao quadrado é igual a 10 sobre... Quanto é 68 sobre 4? Metade é 34 e daí metade disso é 17. Então 10 sobre 17 vezes 10 a oitava. E agora realmente não tem jeito. A gente teria que fazer quanto é 10 vezes 10 a oitava sobre 17 e depois fazer raiz quadrada desse resultado. Vou dar duas opções para vocês. Ou a gente vai dar umas aproximadas aqui, não vai ter jeito. Ou a gente vai fazer isso, ou vocês pegam uma calculadora e vê quanto dá essa resposta exata. Fica em cargo de vocês. Quem quiser usar a calculadora, pula essa parte do vídeo. Quem quiser acompanhar que contas que eu faria para aproximar esse negócio, pode continuar assistindo. Então, beleza. O que eu faria agora para facilitar minha vida de aproximação é que eu faria a raiz quadrada já dos dois lados.
eu não terminaria aquela conta, eu tentaria fazer a raiz quadrada daquela jororoca ali que deu. Isso porque tem muito número aqui que ou tem raiz exata, ou eu posso pelo menos dar um migué e fazer uma aproximação. Por exemplo, 10 eu não sei quanto é a raiz quadrada, então deixa o 10 ali dentro. Mas a raiz quadrada de 10 oitava é 10 a quarta. Então você pode escrever que isso dá 10 a quarta, aquele outro 10 fica dentro da raiz, e o 17, bom, 17 não tem raiz exata, mas o 16 tem, né? Então eu vou fazer um migué, eu vou falar que essa raiz quadrada é tipo 4. Se quiser ser mais rigoroso que eu, colocar, sei lá, 4.2, alguma coisa assim, tá ótimo, vai ser melhor ainda. Mas, se não, aproxima para 4, porque realmente não é muito mais que 4, que é o quadrado dá 17. Legal. E agora, para terminar essa conta, só faltaria a gente fazer uma aproximação, mais ou menos, de quanto vale a raiz de 10. E eu diria que vale um pouco mais que 3, né? Porque 3 ao quadrado dá 9. Então, para dar 10, colocaria algo tipo 3.2, 3.3, alguma coisa desse tipo. Vou escolher um número que seja fácil da gente dividir por 4, tipo 3.2. E daí a velocidade vai ficar 3.2 sobre 4 vezes 10 a quarta. 3.2 sobre 4 é 1.6 sobre 2, que dá 0.8 vezes 10 a quarta, que é o equivalente a 800 metros por segundo. Opa, 800 nada, né? 800 nada. Isso aqui é equivalente a 8.000 metros por segundo. E aí é isso, né, pessoal? Essa seria a velocidade de órbita que seria necessário mandar esse carinha para fazer lá o movimento de órbita dele. Aí se você quiser ver se essa velocidade é uma velocidade próxima da de verdade, se a gente aproximou demais, abre lá a Wikipédia e vê quanto é a velocidade de órbita da estação. Eu tenho aberto aqui a página da Estação Espacial Internacional, a gente pode ver juntos. Aqui nessa carta da direita está mostrando que a velocidade orbital, ó, vê se consegue ver, é 7,66 km por segundo, ou seja, 7.660 metros. Ou seja, bem próximo da nossa velocidade. A gente errou por uns 300 metros por segundo. Se bem que isso não é um erro grande, né? É um erro considerável. É lógico, se você de fato tiver que mandar um satélite para o espaço, você vai ter muito mais cuidado com essas contas. Você vai fazer tudo na calculadora ou tudo com muito carinho no papel e caneta, que é, na verdade, o que a gente poderia ter feito aqui se a gente tivesse todo o tempo do mundo para fazer essas continhas. E pronto! Com isso eu falei tudo o que eu queria contar para vocês. A gente conseguiu nesse bloco de aulas conversar sobre força gravitacional, aceleração gravitacional, energia potencial gravitacional e agora a gente aprendeu como calcular a velocidade de órbita de corpos celestes. Agora tudo que vocês têm que fazer é correr para o abraço. Continue estudando, continue vendo os outros materiais, procurem outros vídeos e vou dar uma recomendaçãozinha de estudo para vocês se vocês quiserem. Seguinte, essa teoria toda que a gente desenvolveu foi desenvolvida por um sujeito chamado Isaac Newton lá no século XVII. Já falei para vocês isso algumas vezes. Porém, e ó, plot twist aqui, quase tudo isso aqui que eu contei para vocês não é mais aceito como verdade absoluta dentro da comunidade científica. Na verdade, essas contas, elas são até que boas aproximações quando você estuda determinados sistemas planetários, mas se descobriu, em 1900 e pouquinho, que na verdade outras contas e outros pensamentos mais complexos têm que ser desenvolvidos para você realmente entender como funciona a gravidade no nosso mundo hoje. O cara que descobriu isso tudo é nada mais nada menos do que o Albert Einstein. E a teoria dele, chamada relatividade geral, é essa que explica como funciona a gravidade, é insanamente complicada. Porém, ela é muito, muito, muito legal. Se você quiser ter um gostinho, ó, o Einstein fala que, na verdade, gravidade é tudo uma grande ilusão de ótica, que não é essa história de que massa atrai massa, não. É tudo relacionado com energia e que, na verdade, a energia faz distorções no espaço-tempo, que faz você viajar no tempo e quando você viaja no tempo, aí você pensa que tá rolando gravidade. Olha que coisa maluca, olha que coisa louca. É viagem no tempo, na verdade, que tá rolando com gravidade. Não dá pra eu explicar isso com muita profundidade aqui numa videoaula. Mas se você quiser, dá uma pesquisada no YouTube, vê uns outros vídeos aí sobre o Einstein, tem uma galera muito competente que explica mais devagarinho isso aqui, pelo menos para você ter uma ideia do que é essa história de curvatura do espaço-tempo e de viagem no tempo. Que é possível, dá para viajar no tempo, só pro futuro, passado não dá, mas dá para viajar no tempo. Então, fica aí com esses vídeos, eu posso mandar umas recomendações aí no Google Classroom de vocês, se vocês quiserem, e vejo vocês daqui a algumas semanas. Tchau!